Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, semeadores da palavra. É muito bom estarmos, né? Reunidos na casa do papai. E podem sentar. E nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa diferente. Você que está aqui hoje, que conseguiu chegar, que conseguiu estar, aplauda ao Senhor por esse momento. Para Deus. Mais um dia de vida, mais um dia de vitória, mais um dia na presença do Senhor. Aplaudam a esse Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais. Conseguimos mais uma. E hoje vamos nós ceiar e vamos participar, sabendo que nós temos mais um mês de vitória, que foi o mês que passou, e nós estamos aqui para honrar a Deus, para glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Amém? Gente, você que está assistindo, lá vou eu de novo. Dá um like, compartilha, divulga a palavra. Nós aqui estamos sendo alimentados, você está sendo alimentado, mas de repente alguém precisa ouvir isso. Então, meu querido, compartilha essa live, divulga o trabalho do reino, vamos expandir esse trabalho, vamos levar para outras pessoas. Às vezes uma pessoa que ouve, que assiste, pode mudar a vida dela. Gente, compartilha, não dá mais que 15 segundos. Amados, eu vou modificar, eu acho que alguma coisa. Eu ia trabalhar um versículo depois, mas eu acho que eu vou ler ele agora. E o versículo encontra-se em Efésios 3, 20. Na realidade, vamos ler o 20 e o 21. Irmão Fernando, traz uma aguinha para nós aqui. Obrigado. Amém? Querem mais luz ou tá bom assim? Dá para ler? Dá para ler? Então vamos lá. Está escrito assim, na minha versão, na minha palavra, né? Está escrito nessa versão aqui, olha. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém? Entenderam a minha versão? Eu acho que a versão de vocês está escrito: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, não é isso? Essa é a versão mais comum, né, que é a Almeida revisada. Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos use, Pai, que nós sejamos o canal para que a semente seja plantada nesse solo fértil, Pai, que está aqui preparado para receber aquilo que o Senhor trouxe essa noite. Obrigado, papai, por este momento. Obrigado, meu Pai, por estarmos mais uma vez, não só na tua presença, mas na tua casa, sentindo o teu amor, sentindo o teu calor, sentindo o teu toque. Obrigado por tudo, Pai. Usa, Senhor, para que possamos sair daqui alimentados. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tinha escolhido um tema, mas como normalmente é Santa Ceia, a gente coloca um cartaz, né, da Santa Ceia para poder marcar de forma diferente. E o tema que eu escolhi foi o limite de Deus. Pergunta para o teu irmão do lado, qual é o limite de Deus? Pergunta para o seu irmão. Qual é o limite de Deus? Qual é o limite de Deus, Mariana?
Qual é o limite de Deus? Então, eu pensei assim, vamos fazer uma viagem. Ontem, nós estivemos na casa do nosso irmão Carlos, nossa irmã Adriana, uma noite linda, fomos visitá-los e participamos de uma reunião fantástica, muito gostoso, uma palavra, e muita coisa que o nosso irmão Carlos trouxe ontem já estava no meu coração, inclusive esse texto de Efésios, que ele falou, ele citou, o trabalho ontem, o estudo foi sobre Jonas, sobre a desobediência, porque o que nos leva a errar, o que nos leva a cometer pecado, o que nos leva a sair da presença de Deus, é a desobediência. Não é isso? A gente desobedece a Deus e peca. Foi assim no começo. Então nós estávamos vendo ontem, estávamos lá e a palavra veio, e eu já estava com um monte de coisa na cabeça montada e fui só formando para hoje terminar. Então, nós vamos fazer uma viagem na história para variar, e a história minha vai começar em João 6, todo mundo conhece essa história, começando ali no capítulo 6, versículo 1, onde Jesus está caminhando com uma grande multidão, lá perto, no mar da Galileia, e está indo com aquele povo todo, e o que vai acontecer nesse lugar? Vai acontecer a primeira multiplicação de pedra. Do quê? De pães. O que ela disse? A primeira multiplicação de pães. O que tinha lá naquele contexto? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Bom, para a gente não ficar lendo o texto todo, nós vamos trabalhar a história. Quantos conhecem essa história? Quantos já leram esse capítulo? Esse é aquele capítulo enorme, tem um monte de versículo, é muito grande. Isso é bom para fazer devocional, ou seja, só ele dá um mês de devocional. Conhece a história. O que estava acontecendo? Nós sabemos, o título, o texto até vem escrito em cima, vem assim: Jesus alimenta, acho que é 5.000 homens, quer ver? Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. É o título do capítulo. Amém? Muito bem. O que está acontecendo? Aquela multidão toda, porque antigamente era comum eles numerar, eles numeravam por homens. Então, 5.000 homens. Só que nós já falamos várias vezes. Eu creio que muitos desses homens eram casados, então deveriam estar com suas esposas. Provavelmente, sendo casados, teriam filhos, talvez estivessem lá também. Então nós chegamos a um número que não eram só 5.000 pessoas, era muito mais. Podemos colocar aí 8, 9, 10 mil pessoas. Porque se todos os 5.000 fossem casados, já seriam 10 mil. Se fosse com filhos, seriam 15 mil. Mas não, vamos colocar metade casados e metade de filhos. Então teríamos aí 8, 9, 10 mil pessoas. Era muita gente para comer 5 pães e 2 peixes. O que Jesus fala? Ele chega em Filipe e fala assim: como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Nós vamos comprar pão para alimentar esse povo todo. Onde nós podemos comprar pão para alimentar esse povo todo? Aí eu pensei assim: bom, vou fazer uma propaganda. Não tinha Quero Mais lá perto. Tinha? Não. Aquele lugar não tinha. Não tinha padaria da Sabap. E 5.000 pessoas precisavam de muito pão. E eram mais de 5.000 pessoas, porque tinham mulheres e crianças. Jesus, quando pergunta para Filipe, fala: Filipe, como é que nós vamos fazer para alimentar isso aqui? É porque é o seguinte, Filipe morava em Betsaida. Betsaida era uns 15 quilômetros de Cafarnaum, onde eles estavam ali por perto. Tipo Guará, Lorena, 15, 16 quilômetros, Guará, Lorena, mais ou menos. Então teria que sair daqui de Guará, ir até lá buscar os pães e voltar para o povo se alimentar.
Gente, ele teria que fazer isso a pé, não tinha condução naquela época, era tudo caminhando. Então eles não teriam tempo hábil ou a habilidade para fazer isso ali. Então, quando Jesus pergunta para ela, Felipe, como é que nós vamos fazer? Vamos, Senhor, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Ele já sabia. O próprio texto diz que Jesus, quando pergunta, estava apenas provando Felipe, para saber o que ele responderia. Ele estava procurando uma posição humana, uma resposta humana. Qual é a resposta humana que a gente pode dar? Senhor, não tem jeito, nós não conseguimos com... O que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos, mas como é que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar 9.000 pessoas? Nós, como humanos, não vamos conseguir. Nessa hora a gente está percebendo que Jesus vai fazer um grande milagre. Aí ele pega o pão, dá graças a Deus, e reparte. E reparte, distribui para todo mundo comeu, e sobraram quantos cestos? Quantos? 12 cestos, amém? Estão entendendo isso? Estão acompanhando o meu pensamento? 5 pães, 2 peixinhos, Jesus dá graças, reparte, e começa a distribuir para o povo, e o povo se alimentou, se fartou, ainda sobraram 12 cestos, amém? Milagre de Jesus? É um milagre? É um milagre ou não é? É um milagre. Mais de 5.000 pessoas sendo alimentadas ali com 5 pães e 2 peixes. Você já imaginou? Eu fico tentando visualizar, né? Aquele negócio começou a cair no cesto, Jesus foi partindo o pão e o pão não acabava, e foi fazendo, e foi distribuindo, e foi comendo. Já pensou que lindo isso? Aliás, o povo, a maior parte desse povo seguia Jesus exatamente porque ele curava os enfermos e ele dava comida. O povo queria tranquilidade. Tanto que, estudando ali, nós vamos ver que tem aquela hora que eles falam, nossa, sua palavra é muito dura. Aí muitos deles abandonaram Jesus. Já falamos sobre isso outro dia. Aí ele pergunta para os 12, vocês também vão me abandonar? Vocês também querem ir embora? Por quê? Porque muita gente procura a igreja para poder solucionar um problema. Solucionou o problema, de repente ela sai. De repente ela abandona. De repente ela se afasta. Mas aqui nós estamos dando prosseguimento ao milagre. Jesus realizou um milagre muito grandioso. Então, quantos discípulos Jesus tinha ali com ele firme? Discípulos que são aqueles que acompanhavam ele, linha de frente, aqueles uns da trincheira, aqueles uns que estão o tempo todo batalhando com ele. Quantos são? 12. Fora aquele povo todo que seguia Jesus, que também eram discípulos. Nós estudamos no outro dia, né? Jesus começou o ministério por volta de 30 anos, porque nesse tempo o pessoal considera que o homem lá está maduro, ele pode ser mestre, ou seja, dar aulas, ter discípulos. Então Jesus tinha muitos discípulos, mas esses 12 conheciam a intimidade com Jesus. Falamos isso da outra vez. Amém? Eles conheciam essa intimidade com Jesus. Então, quando eles viram esse milagre acontecer, era para ficar marcado na vida deles, não era? Gente, olha, ele fez. Meu Deus, olha que maravilha. Ele conseguiu multiplicar, todo mundo comeu, que bênção, vou ficar com ele aqui o tempo todo, porque bênçãos vão continuar acontecendo. Não é assim que a gente tem que pensar? Mas se nós continuarmos vendo, nós continuarmos estudando, nós vamos ver, só que agora, no livro de Marcos, amém? No livro de Marcos, no capítulo 8. Existe uma outra multiplicação de pães. No versículo de Marcos, capítulo 8. Deixa eu encontrar aqui também, para facilitarmos a nossa pesquisa.
Marcos 8, também começando no verso 1. Mas eu vou ler apenas aqui, olha. Vou ler do 1 ao 4. Está escrito: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou para si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se eu os deixar ir embora em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? Vocês estão entendendo? Ali atrás, 8 ou 9 mil pessoas comeram e se fartaram com 5 pães e 2 peixinhos. Eram mais de 5 mil pessoas, 5 mil homens, mulheres e crianças. Esse texto diz que eram 4 mil homens, mulheres e crianças. O que diz o verso 4? E os seus discípulos são aqueles 12, que estão com ele, que caminham com ele, que conhecem ele, que têm intimidade com ele, e que viram há um tempo atrás, 1 semana, 2, não sei quanto tempo tem esse espaço de tempo que tem aqui, o milagre da multiplicação de pães. Aí olha para ele e fala assim: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Memória curta. Eles esqueceram que eles estavam com o Deus que proveu aquele milagre ali atrás? Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo? Então quem entendeu, dá um glória a Deus. A nossa memória é curta. Quantos milagres Jesus já operou na nossa vida, e de repente surge um problema, e a gente fala: meu Deus, como é que eu vou fazer? Não é assim? Não é assim? Nós esquecemos que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é capaz de realizar o que eu li no versículo? Infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Estão acompanhando comigo? Tem cabimento eu me esquecer desse Deus que pode realizar infinitamente mais do que eu posso pedir ou eu imaginar? Porque Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus de ação. Por que eu vou duvidar de que Ele poderá fazer? De onde eu vou arranjar pão para essa galera? Meu Deus, eu estou com o Deus que tudo pode. Aonde eu vou colocar a minha fé se eu não acreditar que Ele pode resolver mais esse problema? Vocês estão acompanhando? Estão entendendo a minha linha de pensamento? Estão vendo onde eu quero chegar? Porque nós estamos vendo o seguinte: existe limite para Deus? Existe? Pergunta de novo para o seu irmão do lado aí: Deus, qual é o limite de Deus? Essa aqui é uma palavra, é uma pregação, né? É um estudo que nós estamos fazendo, que o próprio versículo de Efésios já está me respondendo. Qual é o limite de Deus? Aí eles falam aqui, olha: toda glória seja dada a Deus por seu grandioso poder, que atua em nós e é capaz de realizar infinitamente mais. Qual é o limite de Deus?
Qual é o limite que Deus tem para agir na sua vida? Vamos começar a traçar os nossos paralelos? Vamos começar a entender onde a gente quer chegar? Na primeira ministração, na primeira multiplicação, no primeiro milagre, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Quem trouxe 5 pães e 2 peixinhos? Um menino. Semear 180. Amém? O Semear 180 está aí? Amém? Um menino, 5 pães e 2 peixinhos. No segundo milagre, não mostra quem trouxe. Diz que tinham lá 7 pães, né? E alguns peixes. Mas vamos começar a traçar nossos paralelos? Daqui a pouco a gente vai participar da ceia. E nós vamos entender que Deus é maravilhoso cada segundo da nossa vida. Um menino. Repete comigo. Um menino. Qual o limite para Deus? Qual o limite para Deus? Quem que ele usou? Um menino. Não era um senhor, um ancião, um profeta, um juiz, um desembargador, né? Não era um psicólogo, não era um doutor da lei, era um... Qual o limite para Deus? Qual o limite para Deus? Um menino. Qual conclusão nós começamos a tirar? Que não interessa a idade. Não interessa para Deus a sua idade. O que interessa para Deus é um coração voluntarioso. Amém? Um coração doador, um coração que quer trabalhar, um coração que pode ofertar. Eu brinco com o pessoal e falo, gente, é Jesuscidência. O Alcir sobe e vai falar de uma coisa que eu tenho aqui anotado, coisas aqui, que é você ofertar. É disso que nós estamos tratando aqui. Esse menino ofertou o que ele tinha? 5 pães e 2 peixinhos. Isso era muito, talvez para ele, mas para 5, 6, 7, 8, 10 mil pessoas não era nada. Ele ofertou isso tudo que ele tinha. Para aquela multidão toda era uma mixaria, era um pouco. Mas ele ofertou o pouco que ele tinha, amém? Qual o limite para Deus agir? Estão entendendo já? Já conseguiram entender essa palavra, esse rema que eu quero trazer? Não interessa se você é jovem ou se você é velho. Não interessa se você tem pouco. O que interessa é que você traga esse pouco e apresente para... Porque quando você traz esse pouco e apresenta para Deus, não há limites para Deus agir, amém? Ele produziu alimento para 5, 6, 7, 8 mil pessoas e ainda sobraram 12 cestos. Um garoto. Deus usou uma criança, um adolescente, um discípulo semear 180. Amém? Ele vai usar a mocidade, os jovens, vai usar nós, né, os adultos, os velhos, os anciãos, né? Vai usar nossas vidas, mas ele também usa as crianças. O que você tem para ofertar? Não interessa se é muito e não interessa se é pouco. Oferte para Deus, porque Deus vai te retornar abundantemente. Aleluia!
Estão acompanhando o meu traçado de paralelo? Não interessa se era uma criança. Ele doou o que ele tinha, ele ofertou o pouco que ele tinha, e Deus transformou em abundância. Porque para Deus não há limite de idade. Não há um limite de idade, de cor, de credo, não sei. Deus pode agir na sua vida poderosamente, basta você se entregar. Amém? Cutuca o teu irmão e pergunta para ele, qual o limite de Deus? Qual o limite para Deus? O menino deu o pouco que tinha. Sabe outra coisa que eu estava lendo ali e eu achei muito interessante? Não existe limite para o que Deus pode fazer. E aí, quando nós entramos na segunda multiplicação de pães, eu vejo outra coisa muito interessante. Além daquilo pouco que foi ofertado e que Deus transformaria em abundância, embora os discípulos já tinham desacreditado que Jesus poderia fazer um outro milagre, porque eles perguntam, como é que nós vamos alimentar esse povo todo no deserto? Mas Jesus produziria outro milagre, parecidíssimo com o primeiro. Mas antes, o que nós lemos lá? No capítulo 2, tenho compaixão. Marcos 8 no capítulo 2, no versículo 2. Tenho. Você prestou atenção onde eu já quero chegar? O que Jesus está falando? Tenho compaixão da multidão. Ele olhou para aquele povo todo e ele se compadeceu, falou, eles estão com fome, eles precisam comer. Gente, eu estava traçando uma linha para chegar, para começar a alinhavar e amarrar, para a gente terminar com coisas que ficassem bem marcados na nossa vida. Aí, eu marquei o outro capítulo, o outro texto, quer ver? Lá de Mateus 6, 31 e 32, onde Jesus está falando lá, não andeis inquietos. Por que você está preocupado com o que você vai comer? Por que você está preocupado com o que você vai beber? Por que você está preocupado com o que você vai vestir? O teu Pai que está no céu não sabe qual é a sua necessidade? Qual é o limite para Deus? Entendeu isso? Tenho compaixão da multidão. Eu estou vendo que eles estão com fome, eles estão cansados, eles não vão conseguir voltar para casa, eles vão passar mal. Eu preciso fazer alguma coisa para que esse povo saia daqui alimentado. Compaixão. Jesus se preocupa com a tua vida. Amém? Ele se preocupa com o que você precisa. Você não precisa se preocupar e ficar desesperadamente, ai, vai, faz isso, ai, Senhor, faz aquilo, ai, meu Senhor. Ele sabe, Ele te conhece, e Ele vai fazer, Ele vai suprir, Ele vai prover o milagre, e Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Agora, o que é que você tem que fazer? Entrega os seus pães, os seus peixinhos, para Deus poder fazer abundância na sua vida. Amém? O pouco, mas eu tenho tão pouco. Sabe outra coisa que eu estava pensando? Falei, misericórdia. A gente pensa assim, eu não sou digno de estar ali no altar. Não, eu não consigo trazer uma mensagem. Não, eu não sou digno de falar. Gente, esquece isso. Deus capacita cada um de nós. Deus nos prepara. Se Ele precisar de você, Ele vai pegar você, Ele vai te lapidar, Ele vai te acrisolar e vai deixar você sensacional no trabalho, amém? Quem lembra do crisol? Quem lembra, além da pregadora? O nosso músico lembra também.
Ele vai te acrisolar, ele vai tocar você ali no crisol, vai dar fogo em cima de você, vai te depurar, vai te purificar e vai te capacitar para fazer a obra que é dele. Qual é o limite para Deus? Qual é o limite para Deus agir na sua vida? O que está sendo emperrado? O que você tem escondido? São os peixinhos? São os pães? Comece a trazer na presença de Deus. Porque não interessa a idade. Já falamos? Não interessa aquele, eu sou muito jovem, eu sou muito velho. Gente, nós estamos batendo numa tecla que ela é importante. E eu vou repetir de novo. Jesus está voltando. Amém? Amém? Ele está voltando. Se ele está voltando, a nossa subida, o nosso encontro com ele também está próximo. Mas eu posso fazer uma perguntinha? Pergunta para o teu irmão do lado, quando é que ele vem? Pergunta. Pergunta para o seu irmão, pergunta aí também para o Alisson, quando é que Jesus vem? Quando? Levanta a mão aqui, quem é que sabe o dia que Jesus vai voltar? Deixa eu olhar aqui assim, sem luz, né? Ué, ninguém levantou a mão? Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar? Não, né? Sabe por quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ele depende que você decida que ele entre. Amém? É você o agente causador da sua salvação ou da sua morte. Você tem que decidir ofertar o que você tem. O que é que você pode ofertar para Deus? Meu tempo. Eu quero trabalhar na igreja, eu quero ajudar vocês, eu quero vir aqui parafusar, pintar. Eu preciso, tá? Nós vamos ter que pintar isso aqui, pintar pó. Quem quiser vir ajudar, amém. Está aqui o convite feito já, amém. Oferta seu tempo aqui, vem ajudar o pastor a pintar essa igreja. Já viu uma mão levantada ali, amém. Fazer aquele pessoal, quem mais, quem dá mais, quem mais, quem mais. Oferta seu tempo. Você pode ofertar dinheiro, amém. Você pode ofertar seu tempo, amém. Você pode ofertar o seu talento, amém. Sabe o que vai acontecer com toda essa oferta que você trouxer e depositar aqui no altar? O que vai acontecer? Vamos voltar para Efésios 3:20. Ele vai fazer infinitamente mais do que o que você imagina, do que o que você pensa e do que o que você precisa. Ele não devolveu 6 vezes mais? Ele precisava de 6 vezes mais? Não, mas Deus supriu tudo. Amém? Arrepiou. Esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós servimos. Você está preparado para servir esse Deus? Você vai ofertar os seus peixinhos, os seus pãezinhos, e deixar Deus agir em abundância na sua vida? Porque você viu que para Ele não interessa a sua idade. Ele sabe o problema que você tem, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe do que você precisa. Então, Ele tem compaixão de você, Ele conhece você, e Ele vai agir abundantemente na tua vida, com aquilo que você for ofertar. Gente, aquilo que a gente fala, se eu plantar um grão de milho, o que eu tenho depois? Eu plantei uma semente de milho, o que vai nascer? Milho, mas o que nasce? Eu plantei uma semente de milho, vai nascer um pé de milho. Mas esse pé de milho tem um milho só nele? Ele tem várias espigas cheias de milho, amém? Então o pouco que você planta será abundante na sua vida. Você entendeu isso? Então dá um glória a Deus.
Estão acompanhando o meu raciocínio? Eu fiquei pensando, falei, ontem foi tudo, meu irmão Carlos, ontem foi tudo para me ajudar a completar a minha palavra. Obediência, amém, obediência é tudo, lembra do nosso alfabeto, né? É o que eu falei para eles ontem, o alfabeto que nós conhecemos, o alfabeto, vamos dizer, o alfabeto brasileiro, ele é formado de 23 letras, certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, amém? Todo mundo conhece o alfabeto. Mas o alfabeto de Deus só tem 4 letras. Somente 4 letras. Quais são as 4 letras que tem no alfabeto de Deus? O, B, D, C. Amém? Obediência. Desde o princípio da criação do mundo, Deus falou, olha, tudo isso é seu. Tudo isso é seu. Mas aquela árvore ali, não come, não come. E o que aconteceu? Bonito, bonito. Ai, que vontade de pegar. Peguei, comi. Eu vi, desejei e peguei. Desobediência. Era só não pegar. Seria tudo diferente. Mas Deus conhece tudo. Já tinha até provido o Salvador. Amém? Que morreu no seu lugar para te salvar, para trazer para você o resgate do pecado adâmico. Para que você pudesse estar aqui hoje glorificando e adorando esse Deus maravilhoso. Amém? Qual é o limite para Deus? Qual é o limite para Deus? Não tem idade, não tem quantidade. O que Ele quer é que você se doe. O que Ele quer é que você se coloque nas mãos dEle. O que Ele quer é que você faça isso. Ele tem compaixão de você. Ele sabe que você está ali sofrendo. Ele conhece os seus problemas e Ele tem a solução. Mas Ele quer que você dê o primeiro passo em direção a Ele e o busque com tudo o que você tem, seja muito ou seja pouco, seja você um jovem ou um velho, Ele quer você por inteiro, e Ele vai agir na sua vida de uma forma extravagante, abundantemente, amém? Para a gente começar a arrematar, uma coisa que eu achei muito interessante nos 2 versículos, tanto em Marcos 8:6, quanto em João 6:11, diz assim, e tomando o pão, tendo dado graças. Em João ele diz assim, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu. Gratidão é tudo, gente. Seja eternamente grato a Deus. Por isso eu quis começar hoje a gente falando, olha, que bom que você está aqui, então agradece a Deus, dá uma glória, solta um brado de júbilo, porque você conseguiu estar aqui hoje. Muitas coisas tentaram impedir de você estar aqui, mas você conseguiu e venceu e está aqui. E é isso que Deus quer, um coração que se entrega, um coração que se doa. Amém? A gratidão. Hoje nós falamos, essa semana, né, amor, foi conversado sobre isso. A gratidão é a chave do sucesso na sua vida. Seja grato a Deus. O que está lá em 1 Tessalonicenses 5:18? Em tudo dai graças. Dai graças em tudo. Então, você tem que aprender a agradecer tudo. Ah, está chovendo, eu tenho moto para ir trabalhar. Senhor, obrigado, porque eu estou vivo, e porque eu tenho uma moto, e porque eu tenho meu trabalho, amém? Fez aquele calor infernal, né? Que nem hoje estava. Senhor, obrigado por esse dia, pelo calor, porque eu sei que eu tenho um carro, meu carro tem ar-condicionado, na igreja já vai estar funcionando, e a gente está vivendo, estamos aqui para adorar a Deus, com calor, com frio, com chuva, com sol, com vento, com neblina, amém? Em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Em tudo dai graças. Não tem limite de idade, não tem limite de quantidade, não tem limite para a sua gratidão. Qual é o limite para Deus? Ele não precisa disso. Deus dá em abundância. Deus te devolverá em abundância. Basta você se entregar. Ele vai multiplicar além da sua expectativa, 6 vezes mais. Era a sua expectativa? A sua expectativa era suprir o que você devolveu, mas Ele supre além, Ele supre abundantemente. E vocês todos irão testemunhar daqui para frente que Ele vai multiplicar abundantemente na vida de vocês, amém? Não interessa se você é grande ou pequeno, se você é jovem ou velho, se você tem pouco para dar, você só vai se colocar nas mãos de Deus e vai deixar Deus agir na sua vida, e Ele vai produzir em abundância, amém? Para que a gente possa terminar, eu vou ler novamente Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Vocês entenderam isso? Então nós vamos partir agora para a nossa segunda parte do nosso culto, que vai ser a nossa Santa Ceia, e eu quero ver você com a sua boca glorificando a Deus e com as suas mãos aplaudindo a esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus, aleluia! Oh, Deus é bom demais, é só você deixar Ele agir, pode ser melhor, é para dele, é para Ele.